A paz do Senhor, povo de Deus, glórias a Jesus. Tudo bem com vocês? Quero convidar você para compartilhar um pouco aqui comigo de uma reflexão que Deus colocou no meu coração, a qual se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 19 e versículo 19, que vai dizer assim: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. E ele estava com a 10ª de bois. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Dentro desse contexto bíblico, a qual nós acabamos de ler, eu quero lançar um tema para essa mensagem, um tema para essa reflexão: os atributos de um chamado de Deus. E dentro desse tema eu quero trazer 3 pontos importantes para mim e para você que tem chamado de Deus. Um chamado de Deus para pregar, um chamado de Deus para levar as boas novas, um chamado de Deus de profeta, um chamado de Deus na área do levita. Para você que tem chamado, escute muito bem. Primeiro ponto que eu vejo: partiu Elias dali e achou Eliseu. Elias não achou Eliseu parado. Primeiro ponto que eu quero falar para você que tem chamado de Deus: não estacione, não pare, aleluia, continua trabalhando. Sabe por quê? Porque a seara é grande. Muitas vezes a gente pensa que não tem ninguém nos vendo, ninguém vê o que a gente faz, mas deixa eu falar para você, tem um Deus lá de cima que nada passa despercebido dos olhos de Deus. Deus, ele tem os olhos como a chama de fogo, e ele é onisciente, e ele sabe de todas as coisas. O que me chama a atenção é porque Deus, lá pulando aqui um pouco, saindo um pouco fora do contexto, que lá no livro de Apocalipse, quando Deus está falando com as 7 igrejas na Ásia Menor, Deus vai falar e se apresentar para ela, para as 7. Eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras, aleluia. Sabe por que Deus está falando isso? Porque Deus não chama aqueles que estão parados, irmão. Se você por um momento algum parou, não pare, continue trabalhando na obra de Deus, aleluia. E o achou Eliseu, porque vai ter dia que alguém vai te achar e vai te trazer para perto dele, aleluia. Achou Eliseu trabalhando, e é interessante que achando trabalhando, ele lançou a capa. O primeiro ponto: nós não podemos estar parados diante de um chamado. O segundo ponto: lançar a capa é sinal de confirmação de Deus na tua vida. É sinal de confirmação que Deus está te chamando para exercer este cargo. É sinal que Deus está te chamando para exercer esta profissão diante de onde você está. Deus me trouxe até aqui para te dizer: Deus vai confirmar o teu ministério aqui na terra. Aleluia. Glória a Deus. O que me chama a atenção mais lá na frente é que Eliseu, depois de Elias lançar a capa sobre Eliseu, Elias fala assim: deixa-me beijar meu pai e minha mãe. Para mim e você tenhamos um chamado de Deus. Primeiramente, a gente temos que ter chamado dentro da nossa casa. Nós temos que tratar bem a nossa casa, o nosso pai, sendo obediente à mãe, obediente ao pai. Nós temos que amar a nossa família. Aqui eu vejo um ato em Eliseu de um atributo que Eliseu tinha, que 7.000 homens que estavam para preencher essa vaga, somente Eliseu preencheu ela. Sabe por quê? Porque tinha 7.000 homens que não se dobravam diante de Baal, mas diante desses 7.000, somente um ia preencher essa vacância profética que ia suceder a Eliseu, e que para mim e para você poder exercer o nosso chamado diante de Deus, nós não podemos parar na caminhada. Segundo, Deus vai confirmar o meu chamado e o teu chamado aqui na terra. Terceiro, trata bem a tua família, trata bem o teu pai, trata bem a tua mãe, trata bem teu pastor, trata bem teu dirigente, trata bem a igreja que Deus te proporcionou, que colocou nas tuas mãos, porque Deus vai confirmar, Deus vai te chamar no meio delas. Que Deus te abençoe. Em outro momento eu trarei outra palavra. Me segue com